E o Brasil, hein? Pois é. Vamos falar do Brasil. Brasil 1, Marrocos também 1. E aí? Como é que vai ser? Pois é. Vamos falar do Brasil. Já peço perdão por estar de pijama. Tô nem aí, são 11 horas da noite. É isso aí, rapaziada. O Brasil jogou tarde. Vambora. Vamos falar do Brasil. 1-1. Putz, cara, sentimentos mistos, feliz e triste. Já vou explicar o porquê. Mas antes de tudo, primeiramente falar do Ancelotti, né, cara? Que o Ancelotti tem que entender que Copa do Mundo são 40 dias de momento, cara. Geralmente, não é geralmente, né? Porque teve várias vezes que a seleção que ganhou foi a melhor do ciclo. Mas no meu ver, Copa do Mundo você tem que jogar com momento. São 40 dias, não é um ano inteiro. Não é os jogadores que melhor performaram no ano inteiro. É os melhores jogadores agora. Você tem que usar os melhores agora. Às vezes o melhor jogador dessa temporada tá performando pior do que algum jogador de Série B ali que tá jogando bem. Então, tipo, mano, é isso que ele tem que focar. E pra mim esse primeiro jogo foi muito bom e muito ruim ao mesmo tempo. Muito bom porque a gente empatou com o Marrocos. Queria ter vencido, óbvio. Mas Marrocos não é qualquer coisa. Se você acha que Marrocos é qualquer coisa, você precisa assistir o Marrocos mais vezes. Marrocos, cara, puta timaço, tá? Chegou na semifinal da última Copa, ganhou a Copa Africana. Então, assim, Marrocos tá bem. Marrocos não tá mal. Se você acha que Marrocos é um time ruim, você tem que ver um pouquinho mais de futebol. Dito isso, a gente tinha que ganhar Marrocos. A gente é o Brasil. Mas tudo bem. A gente até achei que a gente é pior. Esse time nunca jogou junto desde que o Ancelotti chegou com essas 11 peças. Então, assim, zero entrosamento. Então, eu até fiquei preocupado. Eu falei, putz, vamos tomar goleada. E não tomamos. A gente conseguiu um empate aí bem heróico, pode-se dizer, mas assim, vamos por partes, porque eu vou dividir esse vídeo em primeiro tempo e segundo tempo, porque são praticamente duas equipes diferentes, que eu acho que o Ancelotti errou em algumas mudanças, acertou em outras. Eu acho que ele tem que, tipo assim, eu diria que o futebol tá muito óbvio para qualquer pessoa qual que tem que ser o time titular dessa seleção agora. E eu acho que se o Ancelotti ver isso e fizer isso, eu acho que a gente tem grande chance de pelo menos bater em muita seleção boa. Que é o seguinte, cara, você, como eu disse, é momento, Copa é momento. Ele começou o jogo com o Ibañez, Alisson, Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães. Aí no meio foi Paquetá, Vini, Rafinha e o Igor Thiago na ponta, né? E quando atacava eram 4-2-4. Então, assim, eu gostei dessa seleção. Quando eu olhei no papel, eu falei, tá, legal, queria o Endrick, tá? Mas tudo bem, é uma seleção boa, vamos ver como é que vai se sair. Gosto do Igor Thiago, tudo, então vamos ver. E, cara, quando começa o jogo, na hora eu já falei, puta, fudeu. Fudeu, tamo ferrado. Porque, mano, o Ibañez estava péssimo. Ibañez foi horroroso. Ele saía, não conseguia voltar. Horrível o Ibañez. Pra lateral, esquece. Se o Ancelotti quer usar ele pra lateral, depois desse jogo aí, esquece. Não usa ele. Se for usar, põe de zagueiro. E põe um zagueiro que vá pra lateral, que faz melhor que ele. Porque, meu Deus do céu, Ibañez de lateral vai ser horrível. Casemiro, não pensei que eu falaria isso, mas o Casemiro foi péssimo hoje. Errou tudo. Tomou cartão, enfim, Casemiro foi tenebroso. Paquetá foi mais ou menos. Ele fez umas jogadas boas, mas ele errou uns passes grotescos também. Odiei em alguns passes do Paquetá, principalmente no início do jogo. Ele errou uns passes, mano. Muito bem, voltando onde eu tava. Fiz um corte aí que minha mãe entrou aqui pra me falar um negócio aqui, eu cortei. Mas voltando, Casemiro errou tudo, péssimo. O Paquetá teve momentos bons, mas errou uns passes no início do jogo que me deixou revoltado. Ele não pode errar aquele espaço numa Copa do Mundo, pô. É que era Marrocos não tem uma finalização tão boa assim, mas se fosse contra a França, nós tava fudido. Espanha. E aí, você vai errar um passe daquele? Pô, ele tava na entrada da área, na meia lua da área, e ele tocou. Pô, ele deu a bola pro meio campista do Marrocos, mano. Tipo, é melhor você dar uma bica pra frente do que fazer isso aí, cara. Entendeu? Uns erros grotescos do Paquetá. Então eu fiquei meio assim com o Paquetá também. O Vinícius jogou bem no primeiro tempo, criou bem ali, fez um golaço, inclusive. Finalmente o Vinícius fazendo alguma coisa na seleção também. O Igor Thiago foi péssimo também. Eu gosto do Igor Thiago, tá? Mas ele foi muito mal nesse primeiro tempo. E no pouquinho do segundo também ele foi mal. A única coisa que eu gostei dele foi de uma umbrada que ele deu no zagueiro lá, que ele enfiou a cara do zagueiro no chão, velho. Eu ri tanto quando ele fez isso. Foi muito engraçado, mas
Tirando isso, mas daí não é coisa de se analisar, né? Ele deu uma ombrada no cara. Eu quero que ele faça gol, pô. Ele é o 9. Ele errou uma cabeçada ali, ele furou uma cabeçada no início do jogo, cara, que eu fiquei. Mano, atacante não pode errar uma cabeçada daquela, cara. Você põe o Ronaldo lá e ele fazer aquele gol. Você botar minha mãe lá, ela faz o gol. Não pode, cara. Entendeu? Então, assim, é umas coisas que me deixam meio puto. Mas não gostei dele também. Rafinha, eu não quero falar de Rafinha. Não quero falar de Rafinha. Rafinha foi péssimo, medíocre, horroroso. Tudo que ele fez no jogo foi uma merda. Não sei o que esse cara tá fazendo lá. Não sei, de verdade. Joga ele no banco e foda-se. Antes do jogo, eu tava até relutante com ele, porque ele joga pra cacete no Barcelona. Então eu tava, mano, eu dou chance pro Vini, porque o Vini joga pra cacete no Real Madrid. Então eu vou dar chance pra ele também. Só que o Vini mostrou alguma coisa hoje. O Rafinha não mostra nada, ó. Um jogo ou outro o Vini mostra. Devia mostrar mais? Sim, mas ele mostra um jogo ou outro. Beleza, o Rafinha não mostra nenhum. Nenhum. Não faz nada. Isso me deixa revoltado. Hoje ele foi péssimo, ficou até o final do jogo. Ancelotti fez cagada de novo. Era pra ter tirado ele, mas vamos chegar lá ainda. Primeiro tempo foi isso. Uma merda. Empatamos, graças a Deus. Demos uma melhorada ali no metade do segundo tempo, mas lá atrás era um Deus nos acuda. Deus nos acuda. E no início do jogo, o Marquinhos com o Gabriel Magalhães estava meio desconectado, né? Tanto que o gol é no meio deles e tudo mais, enfim. E não vem falar que a culpa é do Alisson de novo, pelo amor de Deus, velho. O torcedor brasileiro é muito burro também. Se você acha que o Alisson é ruim, não devia estar no gol, você é um imbecil. Desculpa, mas você é um imbecil. Se você vê os jogos do Liverpool, você sabe que ele é o melhor goleiro que nós tem. E um tempo atrás aí nós estava com o Hugo Souza, com o Bento, com o Ederson, e tava um Deus nos acuda no gol. Os caras tomando uns frangos que só por Deus. Então, cara, não vem falar que o Alisson não foi nem ficou. Cara, você queria que o Alisson fizesse o quê? O cara tocou uma bola no meio do Marquinhos, que o Marquinhos estava de costas pro cara, não sei porquê também. E aí o Marquinhos vira para correr atrás, vira para correr atrás do cara, olha pro Magalhães, o Magalhães olha e olha pro Alisson, aponta pro Alisson correr atrás da bola. O Alisson tá lá no gol, mano. Se o Alisson fica onde ele tava perto da entrada da área, ele ia tomar cavadinha, não ia ter nem como ele pegar. Se o Alisson avança um pouco mais, que foi o que ele fez, ele ia sair da área e não ia poder usar as mãos. E aí não tinha muito o que ele fazer, paciência. Se ele dá rasteira, que eu vi uma galera falando isso, ele podia ser expulso. Pra que você vai correr esse risco no primeiro jogo da Copa? Não sei se você sabe, mas uma expulsão, você fica fora de 2 jogos. 2 ou 3, acho que é 2. Então, tipo assim, ele ia perder contra Escócia e Haiti. E aí você ia querer ver Bento e... Não, Bento nem foi. Você ia querer ver o Everton e o Ederson no gol. Sério. Sério mesmo. Então você para com esse negócio. A Alisson fez, tanto que no final do jogo a Alisson fez uma puta defesa. Então assim, e outra, Gabriel Magalhães e Marquinhos bobearam nesse lance? Bobearam. Mas são 2 dos melhores zagueiros do mundo. Magalhães e Marquinhos foram os que mais jogaram nessa temporada aí, de termos de quantidade de jogo, porque eles foram... PSG e Arsenal foi até o final de todas as competições. E pra mim o Gabriel Magalhães, melhor zagueiro dessa temporada, e o Marquinhos jogou pra cacete. Deram umas pichotadas? Deram, mas os caras não têm entrosamento nenhum, nunca jogaram juntos. Então é normal. Tanto que agora a gente vai pro segundo tempo, que no segundo tempo Marquinhos e Gabriel Magalhães foram muito melhores. Muito melhores. Ficaram mais conectados, pegaram um tempo de jogo, foi bem melhor. Ainda deram umas pichotadas aqui e ali? Deram. Mas, pô, tem que dar um desconto. Os caras, né, estão jogando pela primeira vez hoje. Então, desconto. Beleza. Pichotaram, mas defenderam bem. E aí vão pro segundo tempo. Que aí o Ancelotti fez 2 mudanças no início, de cara, assim, que eu já aprovei demais. Que foi o Danilo no lugar do Ibanes, que foi péssimo, e o Fabinho no lugar do Casemiro. Também foi péssimo. Casemiro, aparentemente, sentiu alguma coisa. Não sei se é algo grave, não sei de nada. Eu acho que ele tá bem, inclusive. Não vi nada até agora, mas eu sei que ele sentiu alguma coisa. Dito isso, Fabinho, pra mim, já tem que ser titular desse time. Porque é momento em momento o Fabinho jogou pra cacete. Não só hoje, tá? Nos outros amistosos que ele entrou no segundo tempo, ele jogou muito. E agora, de novo. Eu sou torcedor do Liverpool. Então eu assistia ele no Liverpool em 2019, 20, 21, até ele sair. E ele sempre jogou muito no Liverpool. Tanto que na Copa de 2022, eu lembro que ele era cotado até melhor que o Casemiro para estar na função. E uma das minhas maiores revoltas foi o Tite ter colocado o Fred e não o Fabinho naquele jogo contra a Croácia. E aí o Fred foi lá na frente e fez aquela cagada que ele fez. Se fosse o Fabinho não estaria lá na frente. Mas tudo bem. Dito isso, o Fabinho titular, porque o Fabinho jogou pra cacete. Ele entrou no segundo tempo e fez tudo que o Casemiro devia ter feito. Não tomou cartão, foi bem em todas as divididas, todas. Ele ganhou quase todas, ele foi bruto, ele monstro sagrado da defesa ali.
Ele era um quinto zagueiro. Às vezes ele ia no meio dos defensores, entre o Bruno Guimarães e o Marquinhos. Às vezes ele estava um pouco mais à frente. Perfeito. Saída de bola perfeita, muita calma, paciência, passe muito bom. Ele não errou quase nenhum passe. Então, assim, Fabinho já tem que ser titular por momento. Paquetá, e o Ibanez saiu pro Danilo. Nunca pensei que falaria isso, porque eu odiei o Danilo ser nosso lateral ainda. Pra mim é ridículo. Mas aqui eu não tenho que falar do Danilo. O Danilo foi sensacional essa partida. Tudo que eu tava preocupado com aquele canto, morreu. Porque os caras atacou só por aquele canto do Ibanez no primeiro tempo, porque tudo passava por ali. Depois que entrou o Danilo, eles começaram a atacar pelo outro lado, do Douglas Santos. E aí ficou muito mais seguro. O Danilo tirou tudo lá atrás. O Danilo foi muito bem defensivamente. E o Douglas Santos do outro lado também. Eles foram decentes, completo. Tipo assim, não foram o Nuno Mendes do PSG, não foi o Hakimi porque o Hakimi jogou pra cacete, né? Anulou o Vinícius Júnior umas par de vezes. Eles não foram esses caras, mas eles defenderam excelentemente bem. Excelentemente bem. Tudo que o Ibanez não fez, o Danilo fez. Então, mano, Danilo titular já. Porque Copa é momento. Ancelotti tem que entender isso. Copa é momento. A Argentina ganhou a Copa de 2022 por conta disso. A Argentina não tinha uma seleção melhor que a do Brasil, não tinha melhor que a Espanha, não tinha melhor que a França, não tinha melhor que a Alemanha. Então, assim, era uma seleção bem média da Argentina. Era Messi e 11 cavaleiros do Messi. E o Scaloni mudou o time todo jogo, colocou os melhores. Tanto que no primeiro jogo que eles perdem para a Arábia Saudita, eu acho, o Scaloni coloca os melhores da temporada. Colocou o melhor time dos jogadores que melhor jogou na temporada. E perderam. Só que no segundo tempo daquele jogo, ele mudou o time e colocou os melhores do momento. E ele viu que a seleção jogou muito melhor no segundo tempo e perdeu mesmo assim, mas jogou muito melhor. Depois daquele jogo, todos os outros jogos ele começou com os melhores daquele momento. E a Argentina foi campeã da Copa. Por quê? Porque é isso, Copa é isso, é os melhores dos 40 dias. Simples, simples. Você pode fazer uma campanha perfeita nos 4 anos até a Copa, que foi o que o Brasil fez, inclusive. Mas o que adianta se vai chegar na Copa e você vai dar uma pipocada ali? Que nem o Tite fez, que tirou o Vinícius Júnior com 50 minutos e colocou o Fred, porque o Fred jogou pra cacete na temporada, mas não colocou o Fabinho, que era top 2 melhores volantes da atualidade naquela época. Entendeu? Então, assim, é momento. Momento. Tite não quis ir pelo momento, perdeu uma Copa. O Scaloni foi pelo momento, ganhou, foi campeão da Copa, ganhou em cima da França, que é a melhor seleção do mundo. O que é ser a melhor seleção do mundo? Quando você tem, no momento, jogadores jogando de forma mais agressiva, melhores. Dibu Martinez, naquele momento, estava jogando mais que o Lloris. E o Dibu Martinez pegou o pênalti. O Lloris não. Simples. E é isso que o Ancelotti tem que fazer, cara. Mais pra frente ele tira o Igor Thiago e coloca o Matheus Cunha. Aí tanto faz pra mim. O Igor Thiago tava mal, tinha que ter saído mesmo. E aí ele fez outra cagada pra mim. Ele tirou o Paquetá, que pra mim tinha que sair também. Não tinha nem que estar de titular. E colocou o Luiz Henrique no lugar dele. Mas o Rafinha ficou. O Rafinha ficou. E depois ele tira o... Quem que ele tira? Ele tira alguém pra colocar o Danilo. Quem que ele tira mesmo? Que eu nem lembro mais quem que ele tira. Ele tira... Eu não lembro quem que ele tira. Mas ele tira alguém, põe o Fabinho. Ou o Fabinho não, o Danilo. E o Rafinha continua lá. O Rafinha continua lá, mano. Ah, ele tira o Bruno Guimarães. E o Rafinha continua lá. E eu fico, cara, o que o Rafinha tá fazendo aí? Alguém me explica. Então, assim, pra mim, a seleção é muito clara pra mim. Esse jogo precisava de Endrick. Eu sou São Paulino, não tem nada a ver com Palmeiras. Mas o cara chama gol, porra. Põe o cara, velho. Entendeu? E outra, pra mim, como eu disse no início do vídeo, o futebol joga na cara do Ancelotti a escalação que tem que ser. Acho que eu, você que tá assistindo, todo brasileiro, qualquer pessoa que conhece de futebol no Brasil hoje, sabe qual é a escalação inicial. Pra mim é muito claro que tem que ser Alisson, Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Fabinho, Bruno Guimarães, Danilo, porque o Danilo tá melhor que o Paquetá, sim. O Danilo hoje joga muito mais que o Paquetá, tem que ser Danilo nessa titular. Esquece esse 4-2-4 dele, faz um 4-3-3 simples. Na ponta põe o Vinícius Júnior, no ataque tem que ser o Endrick. O cara chama gol, tem que ser o Endrick. E do outro lado põe o Luiz Henrique ou o Ryan.
e fica nessa. É só você fazer isso. Eu juro pra vocês que se o Ancelotti perceber isso e fizer isso, a gente vai longe na Copa e pode ser campeão ainda. Porque a gente não tem uma seleção ruim. A gente não tem uma seleção ruim. Lógico, a nossa seleção não é que nem era antes, que era Dida, Cafu, Roberto Carlos, Daniel Alves, Ronaldo, Ronaldinho. Lógico que não. Mas a gente tem uma seleção muito boa pra hoje em dia. O Alisson é um puta goleiro. Marquinhos, Gabriel Magalhães, muito, muito, muito bom também. As laterais é meio precárias, mas dá pra suprir. O meio campo, pô, nós tem Fabinho, Casemiro, Bruno Guimarães, entendeu? Os caras é bom, Paquetá. O Neymar tá no banco, o Neymar a gente já fala dele. Pô, no ataque nós tem Vinícius Júnior, Rafinha, que no clube performa pra cacete, então eles põem medo de certa forma. Igor Thiago, vice-artilheiro da Premier League, Hendrick. Nós tem um puta jogador bom, entendeu? Então tem que usar. Tem que usar. E pra mim é isso, cara. Na seleção, o Ancelotti tem que ver isso aqui. Alisson, Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Douglas Santos é básico. Hoje é momento. Copa é momento, vou falar de novo. No momento, esses 4 passam segurança na linha de zaga. Passaram hoje, foram super bem, tem que ser eles. Passam segurança total. Tem que ser eles. No meio tem que tirar o Casemiro e botar o Fabinho, porque no momento o Fabinho passou uma segurança absurda. Absurda. Se no próximo jogo o Fabinho for mal e o Casemiro for super bem, volta Casemiro de titular. Enquanto isso, Fabinho. Bruno Guimarães. Bruno Guimarães também faz tempo. Não é de hoje que ele joga bem. Ele tá jogando muito com o Ancelotti já faz um tempo. Deixa o Bruno Guimarães. Na frente, Danilo. Tem que ser o Danilo no lugar do Paquetá. Hoje, momento de novo. Danilo é melhor que o Paquetá hoje. Tá jogando muito mais, cria muito mais, faz gol muito mais. Danilo tem que ser titular. Na ponta tem que ser Vinícius Júnior. E aí vem o meu ponto com o Vinícius Júnior. Ele jogou muito bem hoje. Até o momento. Quando deu 75 minutos, ele morreu. Ele morreu. Ele e o Rafinha não corriam para marcar, ele ficou andando em campo. E toda vez que ele pegava a bola, ele tentava cavar uma falta. Então, assim, deu um tempo ali que ele morreu, o Rafinha também, e não tinha mais substituição para fazer. E a gente perdeu, o nosso poder ofensivo morreu ali, porque nenhum dos dois estavam com capacidade de correr. Então, assim, o Ancelotti tem que administrar melhor esse time. Porque o Rafinha tem que ser reserva do Vini. Porque o Vini joga muito, mas uma hora ele vai cansar. E a gente não pode ter Vinícius Júnior pra pênalti. Não pode, porque o Vinícius bate mal pra cacete pênalti. Muito mal pra pênalti. Então, pra mim, tem que tirar ele antes do final do jogo e botar o Rafinha lá, porque o Rafinha pelo menos vai correr. E aí ele pode, o zagueiro vai estar cansado, ele pode embaralhar, fazer alguma coisa com os caras cansados, porque ele é rápido. E tem que ser isso. Você só não pode fazer que nem o Tite na última Copa e tirar o Vinícius Júnior com 50 minutos de jogo. Aí você tá sendo retardado. Você não pode tirar o Vinícius faltando 40 minutos, 30 minutos pra acabar o jogo. O Vinícius pode decidir ainda, pô. Quando você vê que ele não tá correndo mais que nem hoje, põe o Rafinha que o Rafinha vai correr. Ele vai estar descansado, ele vai correr. Quem sabe ele não faz mais. Com o zagueiro cansado, depois de correr 75 minutos atrás do Vinícius, entra o Rafinha no lugar dele, que é tão rápido quanto o Vinícius. Pra mim é uma excelente ideia. O Hendrick na ponta, o cara chama gol. Tem que ser ele de titular também. E aí o que acontece? Você começa com o Hendrick, e aí se o Hendrick cansa, ou não performa do jeito que você quer naquela partida, tira ele, e no segundo tempo, eu tô olhando aqui pra baixo que eu tô chutando meu lixo aqui sem querer, tô tirando ele do lugar. Mas se o Hendrick não estiver performando bem no segundo tempo, ou do jeito que você quer, você vê o que o jogo pede. Se o jogo pede um atacante que fique na área, para receber os cruzamentos, para brigar com o zagueiro e para botar a bola para dentro, põe o Igor Thiago, que é para isso que ele tá lá. Não para começar o jogo, para entrar no segundo tempo e resolver uma jogada aérea que precisa. A bola tá chegando na área e falta alguém para cabecear, falta alguém para finalizar, põe ele tá lá para isso. Se o jogo necessita de alguém que abra mais a zaga, alguém que se movimente mais, põe o Matheus Cunha, que ele faz isso. Então, para mim, é muito simples. Não é possível que eu, que não faço nada, sou só um fã, vejo isso, e o Ancelotti, que é o maior treinador da história, não veja isso. E na outra ponta, a mesma coisa. Tem que começar com o Luiz Henrique ou o Ryan. Começa com o Luiz Henrique, vê como é que ele vai ser. Porque o Luiz Henrique, a gente já sabe que o Luiz Henrique, ele começa muito bem e depois ele cai. Então, põe ele, deixa ele fazer os 20, 30 minutos que ele faz super bem. Acabou o primeiro tempo, põe o Ryan, vê como é que o Ryan vai ser. Porque o Ryan fez um jogo só. E jogou bem.
põe o Ryan, vê como é que ele vai ser. Se o Ryan for muito bem, começa com o Ryan. Quando o Ryan cansar, põe o Luiz Henrique, que aí ele vai regaçar nos primeiros 20 minutos dele de novo. Entendeu? Você não pode dar brecha pros caras. Os caras vão estar correndo atrás de alguém toda hora na defesa. O Hendrick chamacou, excelente jogador. O Vini vai estar embaralhando de um lado. O Luiz Henrique ou o Ryan vai estar arregaçando do outro. Quando o Vini cansar, vai entrar o Rafinha. O cara vai ter que correr mais ainda. Quando o Ryan cansar, o Luiz Henrique cansar, entra o outro. O cara vai ter que correr mais ainda. Quando o Hendrick estiver lá na frente, para mim o Hendrick tem que ser titular o jogo inteiro. Mas caso o jogo não esteja performando pro Hendrick, caso o Hendrick não esteja conseguindo jogar no jogo, põe o Matheus Cunha caso você precise abrir a zaga. Caso você precise chamar a atenção de um zagueiro, trocar ele de posição, porque o Matheus Cunha corre para lá, para cá, ele puxa o zagueiro, ele é um falso 9. Ele vai lá na frente, o zagueiro vai acompanhar ele. Aí ele vai puxar o zagueiro para trás, aí, no caso, o Matheus Cunha vai correr para trás, o zagueiro vai acompanhar ele e vai abrir um espaço ali para alguém infiltrar. Aí você põe o Matheus Cunha para fazer isso. Se você precisa de alguém para meter a bola no gol, que a bola tá chegando muito lá na área, mas tá faltando um atacante para finalizar, um atacante forte, alto, põe o Igor Thiago no lugar do Hendrick. Caso o Hendrick não esteja performando essa função aí que ele não esteja conseguindo fazer. Muito simples. Se o Danilo não estiver performando bem, põe o Paquetá. Que às vezes o Paquetá tá melhor. Ou se o Bruno Guimarães não estiver performando bem, o que eu duvido muito, põe o Paquetá. Ou se o Bruno Guimarães estiver cansado, põe o Paquetá. Se o Fabinho cansar, põe o Casemiro, que o Casemiro é bom também. Ele não jogou bem hoje. Pra mim tem que ser o Fabinho, porque o Fabinho entrou nos amistosos muito bem e muito melhor que o Casemiro. Então deixa o Fabinho. Se o Fabinho cansar, põe o Casemiro. Se o Casemiro machucou, joga o Danilo ali, ou o Bruno Guimarães ali, ele também sabe fazer essa função. Se o Fabinho cansar. E o Fabinho bate muito bem pênalti. Caso o empate vá para pênalti, tem o Fabinho. Entendeu? Muito simples para mim, é muito óbvio. E para finalizar o vídeo, vamos falar um pouquinho do Neymar, tá? Porque o Neymar é um caso à parte, porque ele não pode jogar, tá machucado ainda. E aí é o seguinte com o Neymar. Agora ele vai voltar. A gente já sabe que ele volta pro próximo jogo contra o Haiti na sexta-feira, ele já está disponível. E depois de 24 ele vai estar disponível também contra a Escócia. Isso é muito bom porque Escócia e Haiti são times extremamente fracos e dá para o Brasil fazer testes aí e ver como é que vai ser. Então dá para você usar o Neymar em algumas posições e ver como ele vai performar. Para mim o Neymar não tem condição física para jogar 90 minutos nem nada. Então para mim o Neymar tá na Copa para quê? Para jogar ali nos 70 minutos para frente, põe ele em campo e deixa ele decidir. Ele é aquele jogador que vai entrar no final do jogo para decidir o jogo. Simples. Ah, mas eu não gosto do Neymar por causa disso. O problema é seu, meu irmão. O problema é seu. O Neymar com um joelho a menos, ele joga muito mais que eu, que você. Se nós botar os 2 milhões de brasileiros que tem em campo, o Neymar com um joelho a menos, ele passa por nós tudo. Então, assim, deixa o cara jogar. E outra, os times adversários têm medo do Neymar. O Hakimi falou hoje, antes do jogo, que ele quer jogar contra o Neymar, porque ele quer jogar com os melhores. Não importa se o Neymar tá mal. O Neymar é um monstro. A galera gosta dele. Ele tem que jogar. 70 minutos de jogo, põe ele lá. Põe ele lá na ponta, no lugar do Luiz Henrique, caso o Ancelotti disse que vê ele como ponta, né? Então põe ele no lugar do Luiz Henrique. Ou põe ele no lugar do Vini, joga o Rafinha pro outro lado. Ou põe ele de 10 ali, pra criar, né? Enfim, vai ter que ver aí como é que vai ser o caso Neymar aí nos próximos jogos, né? Mas dá pra testar, vamos ver como é que vai ser. Mas pra mim é muito simples. Se o Ancelotti fizer isso que eu falei pra vocês, de usar o momento grita pra ele Hendrick. O momento grita pra ele Luiz Henrique e Ryan na ponta. O momento grita pra ele Rafinha reserva. Eu não quero ver esse cara mais de titular na seleção brasileira, pelo amor de Deus. O momento grita pra ele Fabinho no meio. Os 3 jogos que o Fabinho entrou no lugar do Casemiro, o Fabinho atropelou o Casemiro em termos de qualidade, de passe, de marcação, de tudo. Físico. O Fabinho é um pouco mais jovem que o Casemiro, então. E aí eu dou mérito pro Casemiro, porque foi o Casemiro que falou pro Ancelotti chamar o Fabinho, né? E o Ancelotti, eu tenho que falar que eu tô muito feliz com o Ancelotti também, porque no final do jogo ele deu uma entrevista pro Passo, revoltado, então isso é muito bom que ele viu que deu errado e que ele vai mudar. Tô muito feliz com isso também. Então assim, o momento grita pro Ancelotti e essas coisas que eu falei pra vocês. E agora é torcer para que ele ouça tudo isso daí e faça isso, né? Porque é assim que se ganha a Copa, com o momento. E se ele fizer isso, aí, meu irmão, eu garanto para vocês que pode vir Espanha, pode vir França, pode vir quem for. A gente ganha. Você pode achar que não, mas a gente ganha. Sabe por quê? Porque a gente é pentacampeão dessa merda. Ninguém tem mais Copa que o Brasil.
Os caras não têm medo do Brasil hoje, porque o Brasil tá numa seca ruim demais. Mas a partir do momento que o Brasil começar a bailar com essa molecada jovem, os caras vão ficar com medo. Porque o Brasil é o único que tem isso, meu irmão. O Brasil é o único que samba, o Brasil é o único que brinca, que dança, que roda. É Ronaldinho Gaúcho, é Ronaldo Fenômeno, é Dida, é Marcos, é... Porra, é Brasil, meu irmão. Brasil. Os caras sabem quem que é a maior seleção dessa bagaça. O Brasil pode estar mal, mas se em um jogo o Brasil jogar super bem, e depois daquele jogo começar a engrenar, os caras vão ter medo sim. Pode ser França do Mbappé, pode ser Espanha do Yamal. Os caras vão olhar para aquilo ali e vai falar, mano, não conheço muito o Ryan, não conheço muito o Endrick, Neymar tá no banco, conheço o Vini, conheço o Alisson, conheço o Marquinhos, conheço o Fabinho, mas os caras estão bailando. Tamo fudido. É isso que eles vão pensar, porque o Brasil é penta. Ninguém vai ser penta além da gente, meu irmão. Ninguém. A Alemanha não vai ganhar essa Copa e a Itália nem tá. Se o Ancelotti fizer isso, o Hexa é nosso. Vou acabar esse vídeo por aqui porque já foi 26 minutos, são 11h30 aqui, eu tenho que dormir. Valeu pra vocês, se inscreve no canal aí se vocês gostaram desse vídeo. Vai Brasil, vamos torcer pro Brasil e vamos pra cima, rapaziada. O Hexa vem. O Hexa vem. Confio no Ancelotti.